A Rolex é uma das marcas mais luxuosas do mundo. Avaliada hoje em cerca de 8 bilhões de dólares, sua história remonta a um século atrás e começa com um adolescente órfão, cuja herança foi roubada. Com nada além de determinação para superar seus desafios, ele fugiu de sua cidade natal e se mudou para outro país. Após alguns anos de trabalho árduo, ele decidiu seguir sua paixão e abriu um negócio de relojoaria. Mal sabia ele que esse empreendimento o levaria ao pioneirismo moderno dos relógios de pulso, mudando toda a indústria e criando um império bilionário. Hans Wilsdorf nasceu em Cambeck, Alemanha, em 22 de março de 1881. Filho de Anna e Johann Daniel Wilsdorf, ele era o segundo de 3 filhos. Sua família possuía um negócio bastante próspero, que passou de seu avô, envolvendo a venda de produtos de ferro e alcançando uma posição de classe média. Infelizmente, sua mãe ficou doente nos anos seguintes e veio a falecer em 1892. Para piorar, um ano depois, seu pai também faleceu, deixando Hans órfão aos 12 anos de idade. Sob a custódia de seus tios, Hans tomou imediatamente a decisão de vender o negócio da família, reservando uma parte do dinheiro para investir em sua própria educação. Os 3 irmãos foram enviados para um prestigioso internato chamado Ernestone-Coburg, na Baviera, Alemanha. Hans detestava essa decisão desde o início e sentia-se deprimido enquanto vivia na nova cidade. Ele era visto como um estranho e frequentemente sofria provocações de outros meninos devido à sua religião. Para enfrentar essa infância difícil, ele decidiu concentrar-se nos estudos. Conforme ele crescia, compreendeu que, mesmo que não tivesse gostado da decisão de seus tios, ela acabou se tornando um fator importante para o seu sucesso. Ele declarou: "Nossos tios não foram indiferentes ao nosso destino. No entanto, a maneira como eles me tornaram autossuficiente desde cedo na vida fez com que eu adquirisse o hábito de cuidar das minhas posses e retribuir. Acredito que grande parte do meu sucesso se deve a isso." Hans gostava de ler livros e tornou-se um aluno brilhante na escola, destacando-se especialmente em matemática e línguas, nas quais aprendeu francês e inglês. Sempre teve curiosidade por viagens e sabia que dominar línguas seria muito útil, o que acabaria desempenhando um papel importante em sua carreira. Durante a escola, ele fez amizade com um menino suíço que lhe contava histórias sobre sua cidade natal, Liége-de-Fonds, na Suíça. Conhecida por sua longa tradição na indústria relojoeira, isso despertou a curiosidade de Hans sobre o lugar. Após sua passagem pelo internato na Alemanha, Hans foi para Genebra, onde trabalhou em uma empresa de exportação de pérolas, adquirindo conhecimento em negócios. Ele então recebeu uma oferta de trabalho em uma renomada empresa de relógios na Suíça, mas teve que interromper sua estadia devido ao serviço militar. Após cumprir o serviço, ele se mudou para Londres, onde assumiu um papel importante em outra empresa de relógios e aumentou as vendas ao longo do tempo. Durante esse período, Hans já tinha em mente seu desejo de estabelecer sua própria empresa de relógios e conheceu sua futura esposa, Florence Frances McCaffrey. Durante uma conversa ao ar livre, Hans compartilhou seu desejo de iniciar um negócio de relógios com Alfred, seu cunhado, que reconheceu sua paixão e ofereceu apoio financeiro. Assim, em 1905, eles fundaram a Wilsdorf Davis Limited, que eventualmente se tornaria a Rolex. A empresa estabeleceu uma parceria com a Hermann Ager para importar movimentos suíços e montá-los em relógios na Inglaterra. Com o objetivo de fortalecer sua parceria, abriram um escritório em Bienne, Suíça, e focaram na distribuição de relógios acessíveis. Hans viu o potencial dos relógios de pulso e se dedicou a aprimorá-los, viajando pela Europa para encontrar relojoeiros e melhorar seus detalhes. A Rolex rapidamente se destacou e se tornou uma das principais empresas relojoeiras da Inglaterra até 1908. Hans queria mudar o nome da empresa para algo sofisticado, cativante e fácil de pronunciar, que também pudesse caber no mostrador do relógio. Após combinar letras do alfabeto, ele criou o nome Rolex e registrou como marca em 1908. A Rolex se tornou conhecida por sua alta qualidade em relógios de pulso, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando muitos soldados preferiram os relógios Rolex por sua facilidade de uso e precisão. A empresa cresceu rapidamente, empregando 60 pessoas em 1914 e ganhando reconhecimento na Suíça e em Londres por sua precisão cronometrada. No entanto, Hans enfrentou desafios, como o imposto britânico de 33% em empresas que exportavam mercadorias além
além das fronteiras. Para evitar esses impostos e a crescente antipatia dos britânicos em relação aos alemães, Hans mudou a sede da empresa para a Suíça e alterou o nome para Corporação de Relógios Rolex Limited, em 1915. Anos depois, a icônica coroa de 5 estrelas se tornou o logotipo registrado da marca. A sede da Rolex foi transferida para Genebra em 1919, onde a empresa se dedicou a fabricar movimentos de relógios em Viena e aperfeiçoá-los em Genebra. Em 1926, a Rolex lançou o revolucionário modelo Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d'água da história. Hans aguardou a oportunidade perfeita para apresentá-lo ao mundo de maneira criativa, o que resultou em grande sucesso para a empresa. Em 1927, Hans ficou sabendo de Mercedes Glixa, uma mulher de Londres que alegava ser capaz de nadar pelo Canal Inglês, uma extensão de água de 20,5 milhas entre a Inglaterra e a França. Apesar das dúvidas, ela decidiu encarar o desafio novamente, diante de milhares de espectadores, mesmo com a água gelada. Hans viu uma oportunidade e a incentivou a usar o relógio Rolex Oyster durante a travessia. Embora a Mercedes não tenha completado totalmente o desafio, o relógio Rolex Oyster emergiu das águas em perfeitas condições, despertando um grande interesse. Hans aproveitou a publicidade gerada por esse evento e colocou um anúncio no jornal London Daily Mail, o que marcou o momento em que a Rolex ganhou fama internacional como um relógio revolucionário. Ele também promoveu o relógio em exibições com aquários reais em concessionárias Rolex, aumentando ainda mais o entusiasmo das pessoas. Em 1928, Hans colaborou com a modelo britânica Evelyn Pista para promover os relógios, apresentando fotos dela usando um Rolex Oyster dentro de um aquário. A publicidade continuou e, em 1933, os relógios Rolex foram mencionados no jornal novamente, desta vez relacionados a um voo sob o Monte Everest, onde a tripulação que usava os relógios ficou satisfeita ao constatar que eles funcionavam perfeitamente após o voo. Outro exemplo notável ocorreu em 1935, quando o famoso piloto Malcolm Campbell estabeleceu um recorde de velocidade ao dirigir cerca de 300 milhas por hora usando um Rolex. Hans solicitou permissão para divulgar essa conquista e Malcolm aceitou sem receber pagamento. A partir desse momento, as pessoas começaram a perceber a Rolex não apenas como um relógio de design de alta qualidade, mas também como um relógio de pulso confiável, técnico e durável, que poderia ser usado no dia a dia. Esse caso ilustra a importância de uma estratégia de marketing eficaz para o sucesso de uma empresa. Durante esse período, a Rolex continuou a encantar as pessoas com o lançamento do modelo atualizado, o Rolex Oyster Perpetual, em 1931. Esse foi o primeiro relógio de pulso à prova d'água e com corda automática. O modelo anterior, o Rolex Oyster, já era uma conquista notável, mas exigia corda manual, o que era difícil devido ao seu estojo hermético. A Rolex conseguiu realizar o sonho de criar um relógio de corda automática com sucesso. Entre 1934 e 1940, Hans também produziu relógios de alta qualidade sob seu próprio nome, fora da empresa Rolex. No entanto, essa iniciativa foi interrompida devido à hostilidade dos mercados francês, britânico e americano em relação à Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, a Rolex se recuperou e alcançou um sucesso significativo. Em 1946, a marca vendeu 50 mil cronômetros Rolex certificados, e no ano seguinte, em 1947, as vendas chegaram a 100 mil unidades. A Rolex continuou lançando modelos revolucionários, como o Rolex Datejust em 1945, o primeiro relógio de pulso à prova d'água com indicador de data. Em 1953, foi introduzido o icônico Rolex Submariner, o primeiro relógio de pulso à prova d'água para mergulho profundo. Após o falecimento de Hans Wilsdorf em 1960, a Rolex consolidou sua reputação como uma marca de luxo exclusiva. Em 1985, a Rolex se destacou novamente ao começar a fabricar relógios com aço 904L, um material resistente e caro, estabelecendo-se como pioneira nesse aspecto. Atualmente,
a Rolex continua sendo a marca de relógios mais reconhecida do mundo, graças à visão de Hans Wilsdorf e ao seu legado de inovação técnica e design. Seu impacto na indústria é evidente em cada pessoa que usa um Rolex. Obrigado por nos acompanhar e fique atento a mais conteúdos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!